Muito obrigado, doutora Marta. Tem sido uma grande porta-voz do nosso Mediar, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados brasileiros. Isso nos engrandece, nos fortalece. Saudar aqui meus parceiros, a Ivana, que é a secretária executiva do Mediar, Paulo Valério, que é o coordenador técnico do Mediar também. Basicamente, a gente passa tempo mais juntos nós do que com a nossa família, né? Então, quer presencialmente, quer nos nossos grupos de WhatsApp. Saudar a Karen, que é a nossa grande braço direito, braço esquerdo, perna, mão, é o nosso corpo presente. Graças a Karen é que faz toda a nossa logística ali do Mediar, uma logística difícil, né? Complexa, e que por vezes a gente não se dá conta assim da grandiosidade que é algo que nós estamos fazendo, mas por trás daquilo há uma grande articulação, né? A articulação assim que é a conversa, a sensibilização para as pessoas e instituições aderirem ali às nossas reuniões, e a Karen é que faz. Então, toda essa articulação muito bem feita. Então, sempre eu gosto de destacar isso, né? Que nada cai do céu, assim, as reuniões. Gostaria de também agradecer a presença da doutora Elaine, que é também nosso estímulo de trabalho. Já participamos de uma interlocução que foi extremamente exitosa, né? Relativa a São Leopoldo, né? Um processo que estava em segundo grau. Isso é muito importante também destacar, essa participação do segundo grau nas questões autocompositivas, né? Então, isso é muito importante. E esse caso, o doutor Elaine, já virou um paradigma. Tanto é que eu fui convidado para apresentá-lo no Ministério Público do Paraná. Então, olha como as coisas são, né, importantes. O que a gente está fazendo aqui está sendo visto por outros ministérios públicos. Então, também isso é muito importante. Agradecer também aos nossos colaboradores aqui do CEAF, né, que sempre nos recebem muito bem, assim, fazem toda também a nossa articulação pré-evento, e isso é muito importante. E aos demais colegas aí que estão presentes aqui conosco e online, para a gente conversar. Hoje a ideia é a gente conversar, né? A ideia é apresentar o Mediar como se ninguém conhecesse o Mediar. Eu acho que sempre é bom dar este primeiro passo. Por vezes a gente fala do Mediar como se todo mundo conhecesse, todo mundo entendesse de que forma a gente funciona, mas a ideia é fazer um resgate histórico, assim, como é que a gente chegou aqui ao Ministério Público, como que nós desenvolvemos o nosso trabalho, de que forma somos acessados e de que forma a gente estabelece esse contato, essas relações, que nem diria o Paulo Valério, essas relações humanas que a gente acaba agregando ao nosso trabalho, num sentido que às vezes as concessionárias de veículos falam de pós-venda, né? Então, o mais importante, e a gente se dá conta disso às vezes, é o pós-venda, né? A gente vai lá, estabelece relação, faz o acordo, ou faz essa dinâmica de restabelecimento de relações, mas sempre há o pós-venda, né? Então, isso a gente tem sentido que é muito importante estarmos presentes assim na vida dos colegas para essa situação que surge após as nossas interlocuções. Então, eu vou, assim, a base, né? Acho que vou estabelecer só assim a nossa base normativa, né, de uma forma bem objetiva. Depois passo a palavra para o Paulo Valério, para a Ivana, né, para estabelecerem também os outros conceitos básicos das nossas atuações. E aí eu acho que depois a gente faz um grande bate-papo, né, que eu acho que isso que vai ser importante a partir dessas nossas
bases aqui, objetivos que a gente vai traçar. Bom, a nossa base normativa interna é o provimento número 11/2016. Tá? Ele nasce a partir da resolução 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, essa resolução 118/2014, ela é a base dos surgimentos dos núcleos de autocomposição dos ministérios públicos brasileiros. Então, hoje, essa 118 ela é a base, e depois, então, os ministérios públicos foram criando os seus núcleos permanentes de incentivo à autocomposição. Nós criamos o nosso em 2016. Há ministérios públicos que estão criando agora seus núcleos, por incrível que pareça. Há ministérios públicos que agora que estão assim sistematizando seus núcleos, mas na imensa maioria os ministérios públicos já possuem núcleos permanentes de autocomposição em funcionamento, e nós aqui do Rio Grande do Sul, então, a partir de 2016, criamos através do provimento 11/2016. Posteriormente, veio a recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que fala muito sobre a resolutividade, sobre o resultado útil, sobre o resultado e a atuação de relevância, de relevante interesse social. E ela, de certa forma, recomendou aos ministérios públicos que nas suas atividades fim e meio se utilizasse destes conceitos de resolutividade, de resultado útil, resultado de interesse social e de relevância social nas atuações. Então, atividades fim e meio. E nós incorporamos esta recomendação 54/2017 do CNMP também no nosso provimento 11/2016 e nas nossas atuações que fizemos com os colegas, com instituições públicas e privadas parceiras e que participam das nossas rodadas de tratativas. Né? Isso é muito importante, porque, por vezes, a gente acha que tudo se resume a um acordo. Né? Vamos fechar um acordo e vamos resolver os problemas. Não, às vezes a resolutividade é muito além de um acordo, muito maior que um acordo. A resolutividade está em criar relações e em restabelecer vínculos e estabelecer uma forma ordinária das instituições, das pessoas em trabalharem com os problemas que surgem. Né? Então, essa é a nossa missão que incorporamos com a recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, sistematicamente, o nosso provimento 11/2016, que foi sofrendo alteração ao longo do tempo, sofreu em 2018, agora sofreu em 2021, num primeiro momento ali mudando o núcleo permanente, ele foi administrativamente, hoje ele está situado na Secretaria-Geral do Ministério Público, e isso, já vou dizer, algo é muito importante, porque está lá no gabinete do Procurador-Geral. Isso para uma instituição é muito importante, porque estabelece que a cultura de governança daquele Ministério Público também é pautada pela autocomposição, pela resolutividade. Então, nós notamos aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul algo muito importante, até em diálogos com outros ministérios públicos. A gente sempre faz questão de ressaltar esta nossa posição aqui administrativa do Mediar, que está lá na Secretaria-Geral. Recursos humanos, né? De que forma nós nos dividimos administrativamente? Então, o Mediar ele é composto do coordenador administrativo, que hoje é o secretário-geral do Ministério Público, que sou eu. É composto de uma secretaria executiva, que é uma promotora assessora, que é a doutora Ivana Ferrazo, e é composto de um coordenador técnico, que é um membro
designado pelo Procurador-Geral de Justiça para exercer esse mistério, que é o Dr. Paulo Valério. Além disso, e aí friso outras questões extremamente importantes e que nos diferenciam positivamente, o núcleo também é composto por um colégio de membros. Tá? E esse colégio de membros, nós começamos por um membro indicado da corregedoria, hoje é o Dr. Elcio, né? Isso, e também é algo de se ressaltar a importância, e é um símbolo a corregedoria fazer parte também deste círculo autocompositivo e resolutivo, porque é um dos órgãos que disseminam essa cultura para a nossa atividade fim. Então, a este motivo, a esta razão da corregedoria fazer parte. Da mesma forma, o diretor do CEAF é membro nato desse núcleo permanente do Mediar, porque na nossa instituição é o órgão que faz a capacitação e também ajuda a disseminar esta cultura. E também faz parte deste colégio de membro outros colegas que, pela sua destacada atuação nos métodos autocompositivos, auxiliam o Ministério Público a desenvolver essas atividades autocompositivas e resolutivas. Tá? Hoje, até anotei para não esquecer nenhum nome, qual dos colegas que nos ajudam nessa missão? O Adriano Araújo, nosso colega de São Valentim, o Alessio, nosso colega de Bento Gonçalves, a Ana Petrucci, hoje em Porto Alegre, no Núcleo Vítimas do ANPP, o Elcio, corregedoria, como já falei, a doutora Marta, diretora do CEAF, a doutora Fernanda Broll Carvalho, lá de Ijuí, ela está em Juí, né? Santo Ângelo, estava em Juí, Santo Ângelo. O doutor Sérgio Diefenbach, nosso colega de Lajeado. Fernanda de Lemburg, nossa colega criminal aqui de Porto Alegre. E o Cláudio Estivalé, nosso colega, o Claudinho, nosso colega lá de Faxinal do Sutur. Então, esses formam o nosso colégio de membros, que eles atuam nos auxiliando nas interlocuções em que participamos. Tá? Então, esta é a forma administrativa de recursos humanos que o Mediar tem. Recursos administrativos, hoje, então, nós nos situamos territorialmente no 14º andar da Torre Sul, lá da nossa sede administrativa, ao lado da Secretaria-Geral. Na realidade, nós fizemos uma reforma ali no andar e incorporamos a Secretaria-Geral Mediar. Então, hoje, Secretaria-Geral e Mediar atuam ali de uma forma conjunta. E dessa forma, e ali fizemos uma sala de reunião específica, né, do Mediar. Temos uma outra possibilidade de sala de reunião ali na Secretaria-Geral, e temos ali onde a Karen atua um espaço para as nossas leads administrativas. Então, desta forma, então, recursos humanos, sede ali o local territorial onde atuamos, e a forma como que atuamos, como se chegar ao Mediar. Né? Então, o Mediar, nós temos aquilo que a gente fala, a gente atende sinal de fumaça, atende por e-mail, que é o mediar@mprs.mp.br, SPU, sim administrativo, telefone, WhatsApp. Né? Então, temos todos esses canais de acesso e a gente é acessado realmente por todos esses canais de acesso. Então, a Karen tem que se virar ali nos vários canais de acesso, mas atendemos por todos justamente porque uma das nossas características é a versatilidade. Né? Nós temos que ser versáteis, nós temos que ser disponíveis, porque por vezes o colega precisa de alguma situação muito urgente e a gente está ali tentando, inclusive às vezes na hora,
a resolver ou auxiliar alguma situação para os colegas em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Isso também é muito importante destacar. A gente atua em todo o estado do Rio Grande do Sul. Principais atribuições do mediar. Primeiro, o auxílio ao colega. O colega está com um caso complexo, não sabe muito assim o que fazer, entende que já esgotou ali dentro da sua comarca, da sua promotoria, as suas ações, então solicita um auxílio ao núcleo. Um primeiro passo. Um segundo, o colega quer simplesmente debater alguma situação, está com um acordo pronto, quer tirar alguma dúvida, também atendemos os colegas dessa forma, pelo WhatsApp, por telefone, por uma videochamada, auxiliamos os colegas assim em questões individuais que o colega tem condições de resolver, mas tem alguma pequena dúvida a respeito dos encaminhamentos assim que pensou em fazer. Projetos, analisamos, às vezes os colegas querem fazer um projeto dentro da sua comunidade, dentro da sua comarca, ou até expansível a todo o estado do Rio Grande do Sul, como fez o nosso colega o Elcio, no capacitação, pacificação nas escolas, né, um olhar restaurativo do Ministério Público, projeto que o Elcio, de autoria do Elcio, ele passou pelo mediar, o mediar aprovou o projeto, ele virou um projeto institucional. O Elcio brilhantemente viajou aí quase todo o estado do Rio Grande do Sul para apresentar o projeto, inscreveu no CNMP, na premiação do CNMP, foi premiado, né? E então a gente auxilia nesse tipo de situação também, né, os projetos de membros, de servidores que querem tocar alguma situação dentro das suas comarcas, né? E em suma, ações voltadas à autocomposição e à resolutividade. Então, nós fizemos uma reunião com um colega, estabelecemos um plano de trabalho, que daí vai ser uma outra capacitação aqui do CEAF, e em cima desse plano de trabalho a gente vai fazendo a execução ali das atividades estabelecidas em conjunto com os colegas, né, até se chegar ao nosso digamos, objetivo. E aí o objetivo aqui também vai fazer parte de uma outra capacitação. O objetivo pode ser um acordo, pode ser um restabelecimento de vínculo, pode ser um planejamento da sua forma de trabalho dentro da sua promotoria, né? Pode ser um planejamento para aquele caso concreto. Então, estamos assim, são essas nossas principais atuações. Também atuamos, digamos assim, chamando outras instituições para nos auxiliar de forma cooperada em determinadas questões. Cito transporte coletivo urbano, e iniciamos por Santa Maria, onde nós tivemos a necessidade de nos auxiliar de forma técnica, conceitos extremamente técnicos ligados ao transporte coletivo municipal nessa época de crise da Covid, da pandemia. Então, conseguimos fazer um termo de cooperação com a AGERGS, a nossa agência reguladora, que está nos auxiliando em relação a Santa Maria, para a gente criar uma licitação moderna e sustentável do transporte coletivo urbano. E graças a essa nossa atuação em Santa Maria, já estamos trabalhando em outros municípios no transporte coletivo urbano, com esse know-how que a gente vai adquirindo com o auxílio da AGERGS. Tribunal de Contas do Estado também nos auxilia sobremaneira nessa questão. Já estamos também fazendo um início de trabalho de parceria no transporte coletivo urbano em Santa Rosa com o Tribunal de Contas. Então, essas são as nossas principais atribuições. Também, algo muito importante,
propor à administração superior ações voltadas à autocomposição e à resolutividade, né? E isso também é algo que a gente visualiza de suma importância, porque a gente propondo, né, e a administração superior acolhendo, a cúpula acolhendo ações voltadas à resolutividade e autocomposição, automaticamente a gente vai galgando essa cultura autocompositiva em membros e servidores. Isso é muito importante. A gente não está dizendo que a gente vai resolver tudo na autocomposição e na resolutividade, mas podemos resolver muita coisa. Podemos aperfeiçoar, inclusive, os nossos processos judiciais, entregar demandas mais, de certa forma, resolutíveis, né? Então, acho isso de extrema importância. Então, essa é uma apresentação básica ali do Mediar. Agora, o Paulo Valério vai esmiuçar também alguns conceitos importantes a respeito da nossa atuação, e, posteriormente, a Ivana vai esclarecer algumas questões ligadas ao núcleo. Ricardo, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Também minhas saudações aos meus parceiros de Mediar, o Ricardo, a Ivana e a Karen. Assim, nós vamos fazendo esse projeto, um projeto inovador, nesse formato, talvez o único no Brasil, que já tenha sido organizado. Nós, na realidade, estamos sempre procurando aprimorar a nossa maneira de trabalhar, e eu poderia resumir na palavra ser. Né? A palavra ser não é minha, é do Renato Hirata. E o Renato Hirata, então, fala do ser. Né? Trabalhamos, então, na forma do ser. O S de sonhar, o E de executar e o R de reavaliar. Estamos constantemente nos reavaliando. Isso é uma atividade fundamental para aqueles que trabalham com seres humanos, que trabalham com comportamento humano. De um modo geral, então, nós trabalhamos no mínimo com 2 mediadores, sempre 2 mediadores e muitas vezes 3 mediadores, porque reputamos a nossa atividade como uma atividade essencial de pacificação social, que toca em questões humanas muito sensíveis, eventualmente lidamos com traumas, e por isso é fundamental uma atividade séria, responsável, onde a reavaliação é um pilar para o nosso trabalho. E também a reavaliação serve para que nós possamos diariamente bater nos nossos próprios peitos, porque aquele que trabalha com mediação tem que ter a humildade suficiente para poder desenvolver um trabalho que seja profícuo e que vai atingir a comunidade. De um modo geral, a nossa pauta também de trabalho é uma pauta que respeita aqueles requisitos e características dos processos estruturais. De um modo geral, trabalhamos com processos estruturais. Então, aqui gostaria de citar nosso querido amigo Hermes Zanetti, o Dr. Fred Didier, que trazem, então, aqueles requisitos básicos dos processos estruturais. O primeiro deles é a existência de um problema estrutural. Um problema estrutural. Um problema que precisa ser resolvido. E aí, eu já trago uma dimensão que nós já discutíamos, né, lá, e aqui eu não fiz a homenagem à Martinha, porque ela não estava aqui, mas eu sempre gosto de destacar isso, porque muito pouca gente sabe,
E com essa vida atribulada, a gente acaba não conhecendo a história do Ministério Público. E muito pouca gente sabe que a Marta é quem me levou para o Conselho Nacional do Ministério Público, e nós acabamos lá sendo designados pelo doutor Jarbas, pelo doutor Jarbas de Minas Gerais, e integramos a comissão que acabou resultando na Resolução 118, que eu sempre digo é a nossa Lei Áurea. Né? E lá nós já discutimos, Marta, ela haverá de se lembrar, essa dimensão diferenciada do Ministério Público, né? Que, de um modo geral, o Poder Judiciário trabalha na dimensão do conflito, e o Ministério Público não trabalha apenas na dimensão do conflito. O Ministério Público trabalha na dimensão do problema, porque não necessariamente nós precisamos ter um conflito para realizar o exercício dos métodos autocompositivos. Eu sempre destaco as parcerias que se formam em uma mediação que vão muito, muito além do conflito. Posso aqui destacar o nosso caso concreto, que continua até hoje e irá continuar, nosso caso concreto do transporte público municipal de Santa Maria, e aqui não estarei abrindo qualquer tipo ou ferindo qualquer tipo de cláusula de confidencialidade, porque é uma coisa pública, né? Onde nós, em um determinado momento, fizemos uma negociação com a Agergs, para que a Agergs nos auxiliasse a levar o processo de mediação. Tínhamos conflito com a Agergs? Evidentemente que não. Né? Mas precisávamos da Agergs para resolver um problema. Então, isso é uma coisa que tem de ficar bem destacada. A gente percebe, e isso não é nenhuma crítica, mas as características com as quais o Poder Judiciário trabalha predominantemente são as características do conflito. E o Ministério Público vai para além do conflito, porque temos, então, a dimensão do problema. E aqui, então, o problema estrutural, que, por ser estrutural, vai obrigar que nós, claro, no tratamento do problema, nós tenhamos de resolver conflitos, mas também tenhamos de resolver problemas. E na época se conversava, mero preciosismo. Não, isso não é preciosismo. Isso é você trabalhar a partir de um outro paradigma bastante diferente do paradigma que nós trabalhamos predominantemente na área do direito. Porque, predominantemente, na área do direito, nós trabalhamos no paradigma da norma para o fato. E nós aqui, na autocomposição, trabalhamos no paradigma do fato para a norma. Tá? Nós vamos na vida, a vida do problema, não é, ou do conflito, para tentar, então, trazer um estado de coisas melhor. Aqui a segunda característica, a busca de transição dessa situação de desconformidade ou de ilegalidade. Então, essa é a segunda característica de um procedimento estrutural. Você tem um problema estrutural, então, você tem a segunda característica, que você busca, não é, modificar essa situação de desconformidade na vida ou de ilegalidade na vida para um estado melhor. Né? Então, você tem essa dimensão da transposição de uma situação para outra. Né? Ou seja, você tem que se movimentar, você tem que promover coisas para efetivamente alterar condições de vida para que essas condições se tornem melhores para seres humanos e também para seres não humanos,
para estruturas não humanas, porque também, e prioritariamente, em muitos casos concretos, estamos na defesa do meio ambiente, estamos na defesa do ecossistema como um todo, né? Terceira característica que nós trabalhamos, né? A característica da flexibilidade intrínseca. A flexibilidade intrínseca. Então, nos procedimentos estruturais, nós vamos verificar muitas formas atípicas de intervenção de terceiros, de alteração até mesmo do objeto litigioso, tá? Eventualmente, nós entramos em algum caso concreto com uma dimensão e acabamos saindo com outra. Por quê? Porque os métodos autocompositivos, eles vão para além do processo, para além da norma. E isso é, inclusive, uma autorização que o novo Código de Processo Civil dá, que para você resolver, eventualmente, um conflito de um processo, tá? Você, na autocomposição, poderá chegar a um resultado, né, de agregar terceiros que sequer estavam no processo para abranger objetos litigiosos de outros processos até, ou para abranger problemas, por isso essa dimensão, a diversidade, a diferença entre problemas e conflitos, ou para abranger problemas que, obviamente, não estavam dentro daquele processo. Então, é a dimensão, que pode-se dizer, panprocessual, vai além do processual. Agora eu não posso dizer aqui o caso concreto, nós estamos fazendo. Aqui, um pouquinho antes de começar, eu estava combinando com um colega aqui, não, ele sabe quem é, porque ele está nos acompanhando, uma tramitação, né, de uma negociação em que essa negociação abrangerá um processo do Ministério Público, mas também abrangerá, pode ser, talvez, um outro processo de terceiro que não está no processo do Ministério Público. Tá? E isso está sendo feito nesse ambiente de autocomposição, com essa flexibilidade subjetiva, que eu já falei, e objetiva. Vejam como a dimensão do fato para a norma ela é muito maior do que a dimensão da norma para o fato. Então, a norma procedimental de processo muitas vezes restringe a possibilidade de você resolver o problema como um todo, e por isso, então, vem a autocomposição para permitir essa flexibilidade intrínseca, que depois eu comentarei mais tarde a respeito da mesma, para que vocês possam compreender que essa flexibilidade intrínseca acontecerá também em relação à própria utilização dos métodos, mediação, conciliação, práticas restaurativas e tudo mais. Tá? Eu vou abordar isso mais a seguir. E, por último, a característica fundamental dos procedimentos estruturais, eu não gosto muito da palavra processo estrutural, porque dá esse ar assim, processo, está muito vinculado à questão adversarial, né? Então, eu falo procedimento estrutural, que isso me parece mais consentâneo com aquilo que a gente quer transmitir. Que é o quarto requisito, né? Que é a consensualidade. É impossível você resolver problemas estruturais sem a consensualidade. São variadas questões que acontecem na vida e que você precisa entrar no âmbito do diálogo, no âmbito da pacificação e da consensualidade, porque senão você não resolve. E é justamente por isso que o procedimento estrutural assumiu uma dimensão fundamental hoje no Brasil, porque se verificou que
que o processo formal não tinha a capacidade de resolver os problemas. Poderia resolver alguns conflitos, mas não tinha a capacidade de resolver os problemas na sua contextualidade. Então, por isso, a consensualidade é um requisito fundamental dos procedimentos estruturais. Para resumir, então, o que nós pretendemos e temos a ideia de estarmos conseguindo fazer, porque a nossa demanda é muito grande e a melhor forma de você saber se o produto ou se o serviço ele está sendo eficiente ou está sendo bem recebido na comunidade é a procura, né? É a lei da oferta e da procura, né? Não querendo trazer assim uma dimensão mercantilista ou de comércio, mas os nossos clientes, digamos assim, né? Os nossos queridos clientes são os colegas, servidores, promotores, procuradores, assessores e a comunidade como um todo. Esses são os nossos clientes e eles têm nos procurado bastante, que bom, né? Nós ficamos felizes com isso, porque assim temos a condição de nos aprimorarmos cada vez mais. Então, os nossos paradigmas que nós pretendemos aqui tocar com o nosso trabalho são, primeiro, paradigma da consensualidade, como não poderia ser diferente, o paradigma do planejamento, que foi muito bem destacado pelo Ricardo. Não há como você dar qualquer passo no sentido de uma consensualidade séria, crítica e responsável sem o planejamento. Isso é a primeira coisa que se faz, né? Você tem que fazer um planejamento, claro, sempre com uma dimensão de flexibilidade, porque senão você está fazendo um planejamento arrogante, né? E não podemos ser arrogantes, em que pese isso ser muito da nossa tradição, e a gente, quando diz isso, bate no nosso próprio peito. Nós fomos forjados numa dimensão assim, né? Da adversariedade, né? Da imposição. Então, a flexibilidade se impõe, porque as condições da vida se modificam. Nós estamos tratando com pessoas, as pessoas mudam de posição, as pessoas sentem as questões de maneira diferente. Às vezes, até nossos colegas mudam de posição e a gente tem que voltar um passo atrás e ter humildade e paz suficiente para fazer isso. Bom, mas você disse isso. Mas agora eu disse, tudo bem, vamos reavaliar, faz parte. Então, há um planejamento, mas também há a flexibilidade em conjunto com esse planejamento. Terceiro paradigma, desburocratização. E aí eu não vou entrar nesse tema, eu acho que vai ficar bastante com a Ivana essa parte, mas mecanismos diferenciados de comunicação, né? Terceira, reflexão prática sobre formas adequadas de comunicação e de linguagem. E aí se trabalha a fundo as questões de linguagens verbais e de linguagens não verbais, principalmente porque trabalhamos, de um modo geral, online, e hoje já conseguimos desmitificar, porque havia um mito de que o online seria muito prejudicial aos nossos trabalhos, e nós aprendemos com a pandemia que isso não é verdadeiro. Há situações, e talvez até possam se dizer predominantes, onde o online ele é até mais benéfico. Porque o online nos permite uma agilidade de comunicação entre nós mesmos e entre os interlocutores, por intermédio dos nossos celulares, que o presencial não permite. Você não pode estar numa mesa de negociação e abrir o seu celular e começar a dedilhar.
Isso será tido como um desrespeito, e é. Né? Agora, no online, você pode fazer isso. Você pode, portanto, fazer o acertamento e as correções e até as negociações a látere e depois você coloca elas a público no online. Então, o online se revelou uma ferramenta fantástica de resolução de conflitos. Isso nós aprendemos aqui, com humildade. E hoje temos uma tecnologia que podemos passar para todo o Brasil. Nós temos aulas, né? Aulas de como trabalhar a mediação, conciliação online, nos valendo de várias linguagens, tais como a linguagem prosêmica, proximidade que a pessoa se coloca, ou a forma como a pessoa se coloca no seu quadradinho online, né? Nós temos, por exemplo, a linguagem artefática, que são os artefatos que as pessoas usam, os artefatos que estão no entorno, os quadros, coisas penduradas na parede, anéis, brincos, o cabelo, a roupa. Isso revela demais. E muito mais do que isso. Quando se trabalha online, como a pessoa, de um modo geral, ou está no seu ambiente de trabalho privado, ou na sua residência, você vê a pessoa como ela é. E não como ela quis parecer ser, indo a um gabinete de um promotor, de uma promotora, não é todo fardado ou fardada. Você vê a pessoa como ela é. Então, o online permite uma variedade de comunicações e de linguagens que as pessoas no início não tinham percebido, mas hoje a gente desenvolve como tecnologia, que aprendemos aqui, fazendo. Né? Isso é único, minha gente, com toda a humildade. A vida nos ensinou. Então, às vezes, pergunta, qual é a sua capacitação? Bom, nós temos a capacitação aqui já feita pelo CEAF, mas o que realmente nos capacitou é a vida, é o trabalho. Isso não tem pós-doutorado que irá nos dar, porque essa capacitação é feita com acerto, mas principalmente com o erro. Erramos muito para acertar. Então, essa dimensão eu queria passar aqui a vocês. E o outro paradigma é a criação de uma estrutura profissionalizada para trabalhar procedimentos estruturais. Hoje nós temos uma estrutura, talvez seja a única no Brasil, e não quero dizer isso assim com um ar de melhor ou pior, não é isso, é de única, de diferente. Nós sim temos hoje uma estrutura profissionalizada, é quase como um centro de apoio para tratar de autocomposição. Seja na área que for, na infância, no meio ambiente, na educação, nos direitos humanos, na área penal. Já fizemos e estamos fazendo NPPs. Tá? Por isso, uma estrutura específica de pessoas capacitadas, como são os meus colegas, que eu tenho muito orgulho de dizer. Não conheci, ao longo dos meus 20 anos já, trabalhando direto com a área da autocomposição, tudo que é método, inclusive constelações familiares, não conheci mediadores melhores. Tá? E tenho muito orgulho de dizer isso, né? Porque já se vão aí mais de 800 sessões e reuniões de autocomposição com meus parceiros aqui, com a Karen também, que muitas vezes participa. E, como eu disse, não há pós-doc que dê esse tipo de experiência. Olha, 800 interlocuções complexas não é brincadeira, minha gente. Isso é um patrimônio do Ministério Público, porque ninguém faz nada sozinho.
Não somos nós 4. Essas 800 interlocuções, teve gente de outros estados, de outros países. Isso é um patrimônio do Ministério Público e da sociedade. Mas eu queria chegar, então, na questão da utilização sistemática dos métodos autocompositivos. Tá? Isso é uma questão que para nós é muito cara, porque, como não poderia deixar de ser, tá? O ser humano ele é ávido da especialização. Tá? O que você faz? Eu sou especialista em processo civil. Mas essa questão aqui de direito civil, não, isso eu não faço. Eu só faço processo civil. Não, mas aqui também tem uma dimensão de uma responsabilidade penal. Mas isso eu não faço. Eu só faço processo civil. Tá? Pois a mesma coisa, de alguma forma, está sendo transferida para os métodos autocompositivos. Tá? Lembra, Marta, quando a gente trabalhava essa questão, né? Tinha uma turma que só trabalhava com negociação e não tinha muita simpatia com aqueles que trabalhavam com mediação. E os que trabalhavam com mediação não tinham simpatia com os que trabalhavam com conciliação. E assim vai. Ou seja, esse mau espírito da compartimentalização, né? Da divisão. Ao invés de unir as coisas, nós temos esse malveso de classificar tudo, dividir tudo e criar a perniciosa situação que se chama, na neurociência, do eles e nós. Tá? Isso é uma coisa terrível. E por incrível que pareça, e paradoxalmente, quem faz isso, sabe o que é? A ocitocina. Que a gente acha que ela é só boa. Não. Às vezes a ocitocina ela é má, porque a ocitocina ela cria um tal nível de vinculação, de amor e de amizade entre aqueles que se identificam, mas também cria uma barreira com aqueles que são um pouquinho diferentes de nós. Não. Ele ali é o grupo da conciliação. Esses eu identifico como eles. Por quê? Porque eu sou o grupo da mediação. E o grupo da mediação, facilitadora, não pode fazer propostas para a resolução do problema. Só quem faz propostas é o grupo da conciliação. Então, como eu sou do grupo da mediação, eu não concordo com o grupo da conciliação, porque eles entram no meu espaço e querem fazer propostas. Independentemente de saber se essas propostas são boas ou não. E se forem boas, por que você não vai fazer? Mas se criam essas coisas. Esses dogmas. E aí, daqui a pouco, nós estamos de novo no mesmo veso adversarial da normatividade do processo. Então, a flexibilidade intrínseca dos métodos autocompositivos serve para que nós não nos engessemos de novo. E isso aqui falo com toda a humildade. Tive capacitação de mediação, já tive capacitação de negociação, já tive capacitação de práticas restaurativas, de círculos de paz, já tive. Fizemos aqui com o Paulo Moratelli, né? Mas, eventualmente, nós estamos lá numa vila, como nós estávamos a semana passada, e você tem de fazer um círculo de paz na rua, no meio do barro. E aí você não poderá seguir aquele rito, aquele padrão que nos foi ensinado quando você tem uma situação ideal de círculo de paz. Você faz o círculo de paz possível. E ele foi útil? Foi extremamente útil. Eu nunca vou me esquecer o Ricardo fazendo isso, nós ali,
E ele organizando uma questão que era a questão da criação de um cadastro das pessoas que estavam abrangidas por essa ocupação, e ele organizou isso. E houve a pacificação quanto àquele ponto, que era um problema. As pessoas achavam que, dando o seu nome, elas seriam perseguidas, sabe-se lá por quem. E ele explicou, não é isso, eles não sabiam. Por isso que estávamos tendo dificuldade de ter um cadastro. Fizemos um círculo de paz rápido, eficiente, dentro de uma flexibilidade intrínseca. Então, vocês trabalham com o quê? Às vezes nos perguntam. Vocês são mediadores? Sim. Vocês são mediadores? Não, mas também nós somos conciliadores. Mas como assim? E nós também somos negociadores. Mas como assim? Aí nós também fazemos práticas restaurativas. Não, mas vocês não fazem aquela. Bom, nós queremos tentar resolver o problema. Nós não estamos escravizados pelo método, porque senão nós voltamos ao que sempre foi. Nós estamos aqui, sim, mas não com arrogância, mas com arrojadamente, sim, mas um arrojo responsável, estamos, sim, tentando quebrar paradigmas em prol de dar ou de auxiliar na criação de um estado de coisas para aquelas pessoas que estão na ponta. Como nós estamos trabalhando, pessoas que não têm água. Agora, não, mas você não pode fazer, porque isso não está no método de mediação. Ora, bolas. 3.000 pessoas sem água, e você vai me falar de método de mediação? Você faz a coisa dentro da técnica. Claro, você tem que estar capacitado. Você precisa estar capacitado, como nós estamos, para você transitar de um método para o outro. Mas isso, para nós, já é algo absolutamente natural. Qual a primeira coisa que se faz quando se recebe um caso concreto? Anamnese. Eu vou tratar disso numa outra aula, mas só para dar um exemplo. Às vezes já ficamos 3 horas ouvindo colegas. Para quê? Para ouvir o caso concreto? Para ouvir o ser humano, que é algo que nunca se trabalhou no Ministério Público. Hoje temos um mediar que trabalha. Como você vai colocar um ser humano, servidor, promotor, promotora, um técnico nosso, um procurador, se ele não está bem para a interlocução? Ou se ele tem vazamentos, que são pequenos detalhes comportamentais que a pessoa vaza, ou uma raiva, ou um medo, ou uma emocionalidade que possa ser perniciosa para a mediação, ou mesmo para ele. Como você pode fazer isso? Isso não é responsável. Então, o que se faz aqui é com responsabilidade, porque estamos tratando de seres humanos que comem, que bebem, que morrem, que vivem, que amam, que não amam. Essa é a primeira coisa que se faz. Ouvir. Isso, muitas vezes, há aí, então, um processo de restauração. Eu me lembro muito bem, quando nós estivemos ali no auditório Mundercil, a grande professora Keipranes. E ela disse, primeira coisa que se faz em processos restaurativos é a capacitação do staff. Você tem que capacitar o staff. Sim, você tem que capacitar o staff para que ele esteja o mais tranquilo que ele puder. O mais focado que ele puder. Que dirá das outras pessoas que estão no conflito, que estão no problema, faltando água, faltando comida. Quer dizer, não é dado o direito da pessoa se desequilibrar, um agente público, e isso é responsabilidade nossa,
Porque senão vai ser cobrado. Não, mas vocês botam os promotores e assessores, todo mundo no fogo lá, e eles que se virem. Inclusive, quando há situações de risco, se alguém tem que morrer na autocomposição, quem faz isso é um de nós. Já fizemos. A gente combina na hora, ó. Às vezes há um interlocutor, como já houve em algumas situações, que estava, isso houve até numa situação de um processo, numa audiência judicial e online, e esse interlocutor perturbando terrivelmente a autocomposição, todo mundo alinhado, só aquele, e nós fizemos uma opção ali. Nós vamos ter que inviabilizar este interlocutor. Quem é que vai ser? Aí o Ricardo, sou eu. Aí ele entrou rachando, não é? Entrou numa postura adversarial, houve uma discussão, mas óbvio, né? O mediar não poderia como se inviabilizar, porque ele já estava acolhido, se inviabilizou esse interlocutor. Tá? Então, se alguém tiver o boi de piranha, que é terrível isso, né? Mas será um de nós. Será um de nós. Questões a público que houve, não é, manifestações contrárias ao Ministério Público, em um outro caso concreto, vem o mediar. A imprensa vem mediar. E isso não vai nenhum heroísmo aí. Nós já temos o trato com essas coisas, isso somos uma estrutura profissionalizada, temos um bom respaldo institucional, ou seja, temos as costas largas mesmo, então pode bater. E também nós nos resolvemos internamente. Não somos heróis e heroínas. Também ficamos tristes, também choramos, aí um ajuda o outro. Que é a reavaliação. A reavaliação, a escuta que um e outro faz. E isso é constantemente entre nós três aqui. Então é parceria. Não tem. Tá? Então isso precisa ser dito, não é? Porque a gente trabalha no método adversarial com um padrão formal, quadradinho. Aqui há uma flexibilidade intrínseca, onde trabalhamos com conciliação, trabalhamos com mediação. Há colegas que optam, por exemplo, tivemos a situação ali da Arena do Grêmio, que é público, esse caso concreto, onde os colegas pediram, não, nós não gostaríamos que vocês trabalhassem no formato de mediação, gostaríamos que vocês trabalhassem ao nosso lado como negociadores. Não tem problema. Assim nós realizamos o nosso trabalho. Né? Então, a dimensão humana do trabalho, isso que eu queria ressaltar aqui, isso é completamente diferente. Não há paradigma. E claro, mas vocês são o quê? Psicólogos? Vocês são psiquiatras? Não. Mas nós temos uma dimensão alicerçada na neurociência. Né? E fazemos estudos de neurociência. Eu, de certa forma, acabei sendo capacitado pelo CEAF. O CEAF acabou pagando, sim, um curso de especialização em neurociência e comportamento para mim. Me capacitei na PUC e hoje nós podemos trabalhar com comportamentos. Tá? Temos uma especialidade em comportamentos, que é, na realidade, a nossa matéria-prima de trabalho na autocomposição. Então, destacando a dimensão humana do trabalho, esse aspecto emocional, nós já tivemos casos em que os colegas acabaram tendo de entrar até com ações por difamação e injúria. Então, isso é um caso que você precisa ter cuidado com o colega. É natural que o colega, se teve essa dimensão no caso concreto, ele terá algumas dificuldades. Então, nós estamos ali para apoiar. Não é? Já tivemos casos em que o colega ou a colega estava sendo massacrado pela imprensa, e aí você tem de fazer escutas constantes, à noite, quantas vezes?
Ah, mas vocês trabalham à noite? Olha, quase todos os dias. Aí, Elaine, aquela coisa, né? A gente que é procurador, né? Pô, mas esse Paulo Valério aí, já há 3 anos eu poderia estar aposentado. E também não falo isso com a dimensão do heroísmo, porque eu gosto do que eu faço. Mas, realmente, são raros os dias que não se trabalha à noite. Ontem, inclusive, eu mandei uma mensagem, eu acho que era 20 para as 10. 9h37. 9h37. Mandei uma mensagem, porque é uma coisa urgente, um caso concreto complexo, difícil, que nós estamos levando aí. Não dá tempo. Tu tem que dizer alguma coisa. Olha, acho que isso aqui não dá para a gente avançar, porque algumas coisas iriam acontecer agora de manhã. E agora de manhã nós estamos aqui. Então tem que mandar mensagem ontem. Sábado de noite também, manifestações, sábado de noite. Isso é normal. E aqui uma outra dimensão, que é inédita. A sessão de mediação. Para nós, a sessão de mediação nunca acaba. Porque ela continua no grupo de WhatsApp que se cria. Bom, não vou avançar nisso aí. Isso aí é da Ivana, né? Desculpa aí. Tá. Há situações de pedidos de suspeição em relação aos colegas. Como é que você quer que o colega não esteja emocionado com isso? Alguém ali pedindo a suspeição. E outra coisa, o excesso de trabalho. A gente fala, não, vocês lá na ponta tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer mediação, tem que fazer conciliação. Mas vem cá. Estou tapado de denúncia para fazer. Os colegas lá, os coitados lá em Passo Fundo, tinham 22 júris para fazer em 1 mês e 10 dias, 1 mês e 5 dias. 22 júris para fazer. 2 pessoas. Fora os processos da vara, várias, porque estão substituindo várias, e fora o procedimento estrutural que nós estamos trabalhando, que é um horror. Aí você vai exigir que o colega tenha tranquilidade. Como? Ele é um ser humano. Ele está ali com você, mas ele não está ali. Por quê? Porque ele sabe que atrás dele tem 300 pessoas para ontem. É um menor apreendido, que tem 6 anos, e foi apreendido com um revólver 38. E eu não me esqueço disso, porque eu passei por isso. Eu me lembro disso. Eu lá em Viamão, fazendo 2 audiências ao mesmo tempo da área penal, e lá no meu gabinete, 5 menores de 6 anos, 3 deles com revólver 38. 6 anos! E aí, tu vai ter tranquilidade para fazer uma autocomposição? Como? Aí entramos nós, para dar esse apoio ao colega. E também a questão, eu estou acabando aqui, do pensamento sistemático. Eu não sei, estou indo... né? A questão do pensamento sistemático. O ser humano não foi treinado para trabalhar o pensamento sistemático. O ser humano, ele vive e tem vivido, ao longo dos anos, no paradigma da sobrevivência. Tá? E o promotor, a promotora, o assessor, os colegas, servidores, a gente vive no sistema de sobrevivência. É 300 coisas para fazer. Ah, não, mas isso não é sobrevivência. Como não é sobrevivência? Para o nosso cérebro reptiliano, é como se você estivesse na savana e um leão correndo atrás de ti. Ativa o mesmo sistema HPA, que é o sistema de estresse, que libera adrenalina e cortisol em excesso, e depois vai te resultar lá numa doença autoimune, numa obesidade, num problema cardíaco. Então, é modo de sobrevivência, sim. Então, qual é a nossa obrigação aqui? É trazer esse pensamento sistemático, né? Contextual, que isso é o grande desafio de um procedimento estrutural. Você conseguir visualizar a estrutura, o contexto da questão. Isso para nós é tão evidente, e para aqueles que não estão a trabalhar com pensamento sistemático, a gente vê o diferencial
como eles têm dificuldade de entender. Vocês são melhores que os outros. Não, é que a gente é treinado. Aqui, isso tem que ficar claro, ninguém aqui é melhor que ninguém. É que nós somos treinados. Fazemos isso o dia inteiro. E erramos. E aí vem o colega e diz, olha, Paulo, tu errou. E eu pergunto muito para eles, eu vivo incomodando eles, porque eu me sinto muito responsável, porque eu sou mais velho, eu me sinto muito responsável. Então eu pergunto muito para eles, fico incomodando. Errei, né? Foi demais, né? Poderia ter... E eles me dizem, eles têm que me dizer, eles não têm que passar a mão na minha cabeça. Já estou muito velho, não sou mais criança, eu não preciso que passe a mão na minha cabeça, tem que me dizer, Paulo errou, porque senão não tem como voltar atrás. Vou pedir uma desculpa e refazer as coisas, não é? Bom, mas, em suma, queria finalizar dizendo que conseguimos fazer um trabalho aqui que é um trabalho que, para mim, eu reputo como um dos mais fundamentais de transformação do Ministério Público, também no âmbito interno, que é a compatibilização da independência funcional com o interesse institucional. Isso é muito grave. Porque temos a independência funcional, mas muitas vezes nos escondemos atrás da independência funcional para não vermos coisas que poderiam se contrapor às nossas convicções. E com os métodos de diálogo, nós conseguimos fazer essa compatibilização. Porque trazemos colegas de áreas variadas, da educação, da saúde, colegas de segundo grau, né, Elaine? Que bonito foi aquilo! Nós todos lá em São Leopoldo, a Elaine, procuradora de Justiça, junto com vários colegas promotores, compatibilizando entendimentos que antes até eram divergentes, não é? Havia uma certa divergência interna entre nós, conversamos, dialogamos, fizemos essa primeira negociação intrainstitucional, que é básico, ninguém se dá conta disso, é básico, esse é um dos nossos maiores problemas. Eu sempre digo, o Ministério Público é uma tribo que só tem cacique, né? Aí ninguém se entende. Agora, pelo diálogo, a gente se entende. Então, nós conseguimos fazer isso, esse grande desafio, que é a compatibilização da independência funcional com o interesse institucional. E hoje isso para nós é absolutamente pacífico. Procuradores conversam entre si e conversam com promotores no mesmo grau de horizontalidade, porque não há hierarquia. E a maior demonstração disso é estar aqui um procurador de justiça e não há nenhuma hierarquia entre nós. Aliás, até pelo contrário, eles mandam em mim. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Não é uma horizontalidade. Então, isso para nós é muito importante. Eu já falei demais e peço desculpas. Sempre falo demais, né? Mas vamos lá. Desculpa aí, Ivan. Bom dia a todos. Paulo, é sempre bom te ouvir, então nunca é demais o que tu falas, porque é tão didático, é tão realmente bom e tão vivo, né? Acho que tu tens essa habilidade de orador e é muito, muito bom mesmo. Então, obrigada sempre pelas tuas palavras, é sempre bom te ouvir. Assim como sempre é bom trabalhar com vocês dois, estar junto aqui com a Marta, coordenando o centro de apoio, a Karen, todos os servidores aqui do CEAF que nos ajudam também. O que me cabia falar, e talvez seja, na verdade, o Paulo já falou bastante sobre isso, seja só objetivar essa pergunta, é como é que se dá a nossa relação com o colega? Como é que é a nossa relação de trabalho com aquele colega que procura o mediar? Em primeiro lugar, o colega procura o mediar da forma mais simples possível e como ele achar o mais adequado, né? Ele manda um e-mail, ele telefona para o telefone de um de nós aqui, ele telefona para o telefone do mediar, manda um WhatsApp, e a partir daí a gente deflagra esse processo de trabalho, que é um processo de trabalho em grupo, que é algo que também nós não estamos muito acostumados a fazer,
mas que desde o momento que nós iniciamos essa possibilidade de trabalho em grupo, a gente não quer mais outra vida, né? Porque é muito bom essas trocas. Nós fomos forjados para um trabalho como operadores do direito, né? Quase que como operadores de máquinas, né? Com uma técnica jurídica, e a gente esqueceu disso que o Paulo muito falou, que é a dimensão humana. E é dessa forma, desse paradigma que nós partimos no Mediar, que nós estamos trabalhando com seres humanos, que nós, operadores do direito, que são, na verdade, as ciências jurídicas e sociais, somos seres humanos, e nós nos misturamos com as situações de vida que são trazidas para nós enquanto promotores de justiça. Porque nós trabalhamos com matérias muito sensíveis, nós trabalhamos com matérias muito complexas, e nos colocamos em embates também muito complexos, né? Então, como é que é para uma promotora de justiça, de educação, lidar com situações que dizem respeito, são muito parecidas com aquelas que os próprios filhos dela estão passando, né? Como é que é para um promotor de justiça que ajuizou muitas ações de probidade contra um prefeito, agora passar a fazer acordos com aquele prefeito? Então, são várias questões às quais a gente se impõe e nos trazem aqui no nosso dia a dia de trabalho no Mediar, que nos fazem verificar que nós precisamos de uma atuação muito próxima com o colega, uma atuação permanente e desburocratizada. E é por isso que, como o Paulo dizia, nós estamos em permanente contato com o colega a partir do momento em que ele nos procura. Nos nossos telefones pessoais, e normalmente nós também criamos um grupo de WhatsApp com os colegas, e muitas vezes até são mais do que um colega, são procuradores, com promotores, com nós aqui do Mediar. Às vezes o colega do centro de apoio também faz parte do grupo, porque nós vemos o quanto é importante esse aporte técnico que o colega que está mais embrenhado na situação jurídica pode nos trazer. Então, assim, nosso contato é permanente, que nós criamos um canal de contato permanente com o colega e essa interlocução também permanente a qualquer hora e a qualquer momento. Como os colegas diziam, nós fazemos um planejamento inicial quando o caso é trazido, né? Esse planejamento inicial, ele diz respeito às questões objetivas, às questões jurídicas, aquilo que já foi investigado, mas também as questões subjetivas, quem é que são as pessoas com quem nós vamos negociar e mediar, quem é que são os nossos interlocutores, e muito também aqui já foi dito, como é que o colega, que é o colega da ponta, se sente com relação àquela situação, né? E isso precisa ser levado em conta quando se vai para uma negociação, uma mediação, que é um diálogo direto, em que todas as questões são trazidas numa conversa franca, objetiva, em que se busca resolver uma situação. Mas por mais que haja esse planejamento inicial, ele é só um planejamento inicial que muitas vezes precisa mudar de curso. E como a gente lida com a dinâmica da vida e não simplesmente com a dinâmica do processo, nós sabemos que muitas vezes uma notícia bombástica de jornal sobre o caso que nós estamos lidando vai mudar o curso das coisas e vai nos impor uma reavaliação daquilo que nós estamos fazendo. Ou então, muitas vezes, uma ação judicial interposta por um outro ente que teria legitimidade também muda o curso de uma possível negociação. Ou então o surgimento de uma outra situação que coloca em risco a vida das pessoas. Isso nós vimos num caso de transporte coletivo, em que, enfim, os ônibus estavam numa situação que punham em risco a população. Bom, também nos exige uma atuação pontual e rápida. Bom, tudo isso faz com que a nossa interlocução com o colega seja essa interlocução permanente e que um planejamento inicial é, na verdade, também um planejamento permanente, que vai nos exigir uma mudança de curso em alguns momentos. Então, é essa forma desburocratizada, essa ligação permanente com o colega e esse trabalho em grupo permanente, e é esse trabalho, como o Paulo diz, sem arrogância, com muita abertura, que nos exige. A gente sabe que mediação, que negociação, que todas essas técnicas de consensualidade nos exigem, mesmo a mediação de Harvard, a negociação de Harvard, dessa que a gente trata muitas vezes,
elas nos falam que a gente precisa sempre chegar e nas necessidades humanas mais básicas. Quando a gente chega nessas possibilidades, é que a gente, então, consegue mais facilmente chegar aos interesses e minar, muitas vezes, posições arraigadas das pessoas. Bom, também isso nós precisamos nos reconhecer enquanto seres humanos com as nossas necessidades básicas, nós, mediadores, negociadores, nós, colegas que estamos nessa linha de frente. Então, é trazer essa visão, essa dimensão humana de quem somos nós, de quem são os nossos interlocutores, porque também os nossos interlocutores estão nessa posição, sejam os administradores, os gestores que cometeram atos de improbidade, seja um gestor que vem buscando implementar uma política pública, seja aquele empresário que causou dano ao meio ambiente. Bom, todos eles têm essa mesma dimensão. Quando nós conseguimos nos enxergar nessa posição, nós mais facilmente conseguimos êxito nas nossas interlocuções. Da minha parte é isso, colegas, é só para fazer esse desfecho com relação a de fato, essa dimensão humana é a forma como nós queremos trabalhar com nossos colegas e como essa visão de consensualidade que nós queremos colocar para fora, nós precisamos também colocar para o interior da nossa instituição. E nós estamos à disposição para as perguntas dos colegas nessa aula que quer ser, na verdade, um bate-papo inicial sobre quem é o Mediar, como é que nós estamos trabalhando, como é que nós queremos trabalhar com os colegas. Estamos sempre à disposição para a construção dessa consensualidade, dessa busca de resolutividade para o nosso trabalho. Bom, Ivana, Ricardo e Paulo, parabéns mais uma vez pela disponibilidade que vocês têm, além de fazer esse excelente trabalho, vir aqui compartilhar conosco. Então, eu acho assim, numa escola, a fixação do conhecimento, ela é princípio, né? Então, assim, para quem chegou agora, sempre a mesma pergunta que a gente tem aqui. Qual é a melhor maneira, ou quais as melhores maneiras de se chegar no Mediar? Tanto para público interno, quanto para público externo. A melhor forma para o colega chegar ao Mediar é a forma que for melhor para o colega. Então, nós temos à disposição o telefone do Mediar, o WhatsApp do Mediar, e-mail do Mediar, que é o mediar@mprs. Temos os nossos telefones para quem dispõe pessoais, né? Muitas vezes um bate-papo inicial com o colega a respeito do problema é o caminho inicial, né? Às vezes até verifica, bom, não é o caso agora ainda de iniciar tratativas de autocomposição. Quem sabe uma medida judicial, uma investigação mais aprofundada inicialmente é o ponto de partida, o pontapé inicial para depois, para que haja pressão suficiente para que a gente passe para um momento de negociação ou de mediação. Então, o caminho é aquele que for o caminho mais adequado, SPU também, se o colega preferir, né? O caminho que for o mais adequado naquele momento para o colega. E agora o sim administrativo. E agora o sim administrativo. Estamos nos adaptando a essa nova possibilidade, essa ferramenta interna do Ministério Público. Também somos procurados por público externo, é bem verdade, né? Como se diz, a gente busca criar boas relações nas negociações e nas mediações que a gente faz. E é por isso que muitas vezes nós somos procurados por advogados que já tiveram uma boa experiência e querem que o seu cliente novamente possa ter acesso a métodos autocompositivos para a solução de um caso, uma ação que vem respondendo, né? Então, entes públicos, municípios, agentes públicos, poderes legislativos ou executivos muitas vezes nos procuram para que nós auxiliemos na implantação, por exemplo, de uma política pública, que também é uma preocupação do colega. Mas é claro que o Mediar atua apenas quando o colega com atribuição para a matéria der o seu sim, porque o Mediar é um órgão de apoio, ele não atua isoladamente ou sem o colega para atribuição na área fim. Então, se houver uma procura por um órgão externo ao Ministério Público, o primeiro passo do Mediar é fazer o contato com o colega promotor, procurador de justiça com atribuição na área, discutir o caso para que ele nos diga, sim, é meu interesse dar início a essa tratativa de autocomposição ou não, não é meu interesse. Então, a resposta será negativa para o advogado, para a instituição ou ente público que nos procurar.
Só um adendo, por vezes a resposta é negativa, né? A gente tem que colocar isso, como eu falei inicialmente, nem tudo se resume à autocomposição, né? Nem tudo se resume a isso. Então, por vezes a resposta é negativa e nós auxiliamos também os colegas, né, juntos darmos uma resposta negativa de qualidade, com conteúdo e bem justificado. E muitas vezes nós também verificamos que faz parte de um caminho de autocomposição o embate judicial. Então, nesse processo de autocomposição, muitas vezes o mediar auxilia, inclusive, numa audiência de instrução, para que a instrução seja muito bem feita e que dali possam advir novas possibilidades de autocomposição ou não também, por se verificar que esse é o caminho para a solução daquele caso concreto que nos foi trazido. E também fazendo um paralelo lembrado aqui pelo Paulo Valério, por vezes os processos vêm para nós diretamente do Poder Judiciário, através de juízes, desembargadores, que já de alguma forma sabem dessa caminhada aqui do mediar, por vezes vem direto dos magistrados, juízes e desembargadores, esse pedido de auxílio aí para iniciar as tratativas. Isso é importante dizer. Também nós trabalhamos eventualmente, assim, por exceção, né, em algumas questões que possam dizer respeito ao interesse da instituição. Nós trabalhamos também em negociações interinstitucionais. Tá? Eu gostaria de dar exemplo aqui, uma negociação interinstitucional que se fez com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vejam que se descobriu que não havia na legislação quem homologasse acordos de não persecução civil entre o julgamento da Câmara e a apreciação de um eventual recurso especial ou de um recurso extraordinário. Não tem, se procurar no Código de Processo Civil, não tem quem homologue. Você vai verificar ali, por exemplo, cabe ao relator, artigo 932, inciso 1º, homologar acordos. Só que depois que há o julgamento, ele não é mais relator, não é? Ele já foi relator. E aí, então, a parte entra com recurso especial ou com recurso extraordinário, que é apreciado pelas vice-presidências do Tribunal de Justiça. Então, o primeiro vice-presidente é responsável pelas questões de direito público, o segundo vice-presidente pelas questões penais e o terceiro vice-presidente pelas questões de direito privado. Né? Então, nós, com várias situações de acordos de não persecução civil, aí, isso que eu digo, a gente aprende na prática. E agora? Quem é que homologa isso aqui, né? Pô, será que manda para o juiz? Pô, mas o juiz não tem jurisdição, porque tem recurso especial. Manda para o relator, também não tem, porque já se exauriu a jurisdição da Câmara. E aí, o que faz? Doutora Marta, pergunta para os universitários? Não, se resolve um problema estrutural. É isso que eu quero dizer. Não é uma questão de conflito. O que se fez? Se fez um contato com os vice-presidentes do Tribunal de Justiça. Acho que aqui posso declinar os nomes, né? Sim. O doutor Ney Widman, uma pessoa maravilhosa, um profissional altamente qualificado, humilde, né? Muito qualificado, e fizemos uma interlocução. Desembargadora Liz Helena, né? Fizemos uma locução levando o problema que precisava ser resolvido, não é um conflito. Quem é que vai homologar isso aqui? E acabamos chegando a um consenso que deveriam ser as vice-presidências, né? Se a pessoa tem a jurisdição para admitir ou não admitir um recurso especial extraordinário, como é que não terá jurisdição para um acordo? Né? E aí, o resultado disso, os vice-presidentes fizeram um estudo, remeteram para a comissão de estudos do regimento interno,
presidente do tribunal da época, o doutor Voltaire, também parece que fez um estudo e remeteu para a comissão de estudos do regimento interno para, então, eventualmente alterar o regimento interno do Tribunal de Justiça, né, nessa questão. E isso já resultou em grandes frutos, porque eles acabaram homologando esses acordos que nós precisávamos, e agora estamos por realizar um outro acordo que também está nesse espaço, e não tivemos dificuldades. Os vice-presidentes não podem trazer para nós, que nós iremos homologar. Então, vejam o diferencial de você ter um organismo de negociação a serviço dos colegas, mas a serviço da instituição, né? A instituição possa negociar, inclusive questões processuais como essa, para você entregar o bem da vida para aqueles que estão na ponta. Então, isso também é um trabalho que se realiza. Outra questão que surge aqui é o seguinte: bom, a gente sabe, né, a qualquer tempo poderá acontecer uma mediação, uma negociação, um acordo. A lei diz que, como o Paulo está trazendo aqui de uma forma muito interessante, que, na realidade, o nosso longo processo se propõe a todos esses momentos. Mas o colega pergunta o seguinte: eu estou lá na minha comarca, né, isso é uma pergunta que acontece sempre, e vejo mediar lá com grandes mediações, negociações e autocomposições. Qual seria o melhor momento para eu tomar a decisão de pedir este apoio? Pergunta bem prática. Esse melhor momento é bem no começo, ou eu inicio as minhas tratativas, ou teria algum problema também já ter iniciado essas tratativas, que às vezes não existe? Marta, não, assim, a gente verifica na prática que não existe um melhor momento. É uma coisa incrível, assim, mas não existe um melhor momento, porque por vezes o sentir é que quando a situação estiver madura, né, que o colega tiver a convicção, não, eu tenho que resolver isso aqui, eu preciso de um auxílio para resolver, e esse é o melhor momento. É o amadurecimento do colega em relação ao problema ali apresentado a ele. Então, do ponto de vista processual e pré-processual, não existe um melhor momento, né? Ponto 1. E o ponto 2, qual era o ponto 2, Marta? Era... Se seria, lógico, se não existe o melhor momento, e nós todos temos atribuição para atuar, todos os promotores, procuradores, para atuar nas autocomposições, se o colega discutiria antes com vocês, se ele já está vislumbrando que isso vai ser uma mediação que provavelmente dependerá de um certo apoio, se ele já inicia, ou é melhor ele conversar antes com vocês sobre isso? A gente sempre orienta assim, e dialoga nesse sentido. Antes da tomada da decisão formal, de conversar conosco informalmente, né? Até para sentir. A Elaine nos faz isso constantemente, e é muito positivo essa situação. A Elaine, por exemplo, vou dar o exemplo da Elaine que está aqui. Ela recebe ali apelações, agravos, e ela visualiza ali a Elaine tem um ótimo faro para autonegociação, para autocomposição. Então ela visualiza ali alguns processos passíveis de autocomposição. Nos manda para mim, Paulo Valério, para Ivana, o que vocês acham dessa situação aqui? E aí a gente analisa, acho que essa aqui tem futuro. Essa aqui, talvez não. E assim a gente vai construindo. O grande acordo que nós fizemos em São Leopoldo foi desta forma. Acho que algumas apelações, alguns agravos sobre uma mesma matéria dentro do mesmo município, em que a Elaine teve essa ótima sensibilidade ali de nos encaminhar. Então, isso foi muito importante. De fato, não tem esse melhor momento. É quando o colega sente realmente, bom, agora eu quero verificar essas possibilidades de autocomposição. E muitas vezes a gente vai para esse primeiro diálogo com o colega e juntos a gente consegue pensar, por exemplo, que seria bom investigar um pouco mais junto ao Tribunal de Contas, aprofundar esse assunto. Ou então,
antes pedir uma perícia técnica lá para o GAT, que vai nos ajudar a depois poder voltar a conversar sobre o momento acertado da autocomposição. Então, assim, realmente é o momento do colega. Aliás, isso que a Ivana falou, eu tenho que destacar, porque isso é fundamental. Que as pessoas não, só a gente no trânsito cotidiano para saber o que é mais importante nos espaços de autocomposição. Uma boa investigação. Tá? Uma boa investigação. Qual é a melhor arma dos processos autocompositivos? Não se fala em arma, né? Mas qual é a melhor arma, qual é a melhor ferramenta, vamos dizer assim, dos processos autocompositivos? A obtenção de dados, a obtenção de informações, principalmente pessoais. A pessoa, como é que a pessoa se conhecer, como é que ela transita, né? Como é que ela negocia, como é que ela firma acordos, qual é a credibilidade, qual é a qualificação, né? Então, investigação. E outra questão também que é importante, a gente não faz apenas tratativas de autocomposição, não participamos apenas de encontros autocompositivos. A gente ajuda o colega também nas suas demandas, às vezes extremamente conflituosas, a auxiliar o colega em dar maior resolutividade àquelas demandas. Temos várias situações em andamento que a gente auxilia o colega nas audiências de instrução e julgamento, por exemplo. Tá? A gente fomos a Osório, né, Ivana? Fomos a Osório participar de audiência de instrução e julgamento, auxiliamos os colegas lá em Passo Fundo, né? A gente participa também das audiências de instrução e julgamento, e participando de audiências judiciais mais variadas também, já participamos, já auxiliamos o colega nesse sentido. Inclusive, a ter essa melhor interlocução, não só com os demais atores ali daquele cenário processual, mas também aos juízes e juízas, magistrados em geral. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa colocação que nós fizemos a provocação aqui é justamente nessa linha. Vocês falaram a questão do trabalho em equipe, né? Eu só queria complementar que é outro ponto em que a gente vai junto com o colega, em audiências judiciais junto ao Sejusc, eventualmente, porque o colega também não está acostumado com esse ambiente de mediação do Sejusc e nem de negociação que se dá ali, né? O Sejusc é o Centro Judiciário é a mediação do Judiciário. E agora, como há toda essa imposição do Código de Processo Civil, muitos juízes têm encaminhado questões de família, habitualmente, mas outras questões ao Sejusc antes de darem início ao processo, né? Então, os colegas têm dúvidas de como isso acontece e nós podemos participar junto com o colega dessas audiências junto ao Sejusc. Desculpa, Marta, só não queria... Não, mas isso aqui é um debate, uma reflexão. Marta, só a Karen aqui me fez uma grande recordação, tá? Da questão do momento oportuno. E ela coloca assim, e às vezes acontece, o colega encerrou, não há diálogo entre o colega, por exemplo, e o prefeito. Por uma série de questões, por outras ações judiciais e tal, e o colega entende que aquele caso seria muito melhor resolvido numa autocomposição. Né? E o colega, de uma forma humilde e transparente, coloca, eu acho que tem que ser resolvido com uma autocomposição, mas eu sozinho eu não vou ter um diálogo qualificado com o prefeito, porque nós vivemos essas relações pessoais, né? Há um rompimento, há um espaçamento de diálogo, nós servimos de apoio para resolver aquela questão, né? Para colocar os interlocutores em diálogo, e isso, de alguma forma, resolve o daqui para frente em relação a eles, né? É essa abertura de diálogo para resolver os problemas que virão. E eles, como profissionais, a gente também tem esse trabalho de colocar, vocês são profissionais, representam as instituições e o diálogo tem que ser permanente. E isso a gente consegue também incutir nas nossas tratativas. Eu queria só ressaltar, isso é uma atividade, é uma prática restaurativa. Né? Você restaura vínculos. De alguma forma, eu não sei, até pergunto a vocês, Elaine, não sei, aquele dia que nós fizemos
um grande círculo com o prefeito, com todo o staff, eu senti isso. Eu senti uma certa restauração, não só naquele caso concreto, mas para além daquele caso concreto, né? Que eles puderam ouvir as agruras do promotor, da promotora que estava lá, eles puderam ouvir as agruras da procuradora e puderam ver que ali existem seres humanos, né, que estão no mesmo lado que eles e que, eventualmente, têm de tomar algumas medidas. Talvez eles até as reputem medidas exageradas ou impróprias, mas que essas medidas foram animadas por uma boa intenção. Então, aquele dia foi um dia fantástico. Saiu todo mundo abraçado, assim, né? Que coisa, que momento aquele, né, Elaine, que a gente viveu. A gente tem vivido momentos assim. É por isso que trabalhar com autocomposição é tão bom e a gente fica com tanta saúde. Porque esses momentos nos despejam, sim, eu volto à neurociência, dopamina, serotonina, ocitocina, endorfinas, e isso aprimora a nossa saúde, gente. É isso. A gente, além de estar fazendo um trabalho que tem efetividade, ele tem resultado na ponta, a gente traz saúde para nós e trazemos saúde para os outros, porque isso é uma consequência natural, né? Quando a gente despeja esses bons hormônios, a gente, pelos neurônios espelho, consegue também fazer despejar nos outros e eles em nós. Não é só nós, não é? Eu sempre faço questão de ressaltar, vocês são os maravilhosos. Não, isso é uma relação que não é feita unilateralmente, é uma relação, ela é feita em conjunto. Então, eu não sei se eu disse aquele dia que bonito se pudesse estar sendo filmado isso aqui. Se pudesse estar sendo filmado isso aqui para a gente levar, não é, para uma sala de aula, né? Tiveram lágrimas, não é? Então, isso é bonito, né? Mas, se me dá licencinha, eu queria destacar uma coisa em relação... Não, isso não tem que pedir licença. Esse nosso momento é de reflexões. Eu só estou aqui como mediadora, trazendo algumas provocações, porque a gente sabe, às vezes, de quem está lá na ponta, tem uma timidez em achar o seu processo, o seu conflito, às vezes pequeno ou diante da atuação de tantos outros. Eu acho que é isso que a gente trouxe aqui, essa ideia hoje, Paulo, é que, para desmitificar que temos que trabalhar em equipe, o mediar está aqui para apoiar a todos e que não tem problema ou conflito pequeno. Eu queria destacar que, às vezes a gente já faz essas coisas tão corriqueiramente, também não é uma forma de dizer, né? Mas, talvez, às vezes, a gente não dê a importância que tem, né? Mas eu conversava sexta-feira com um grande amigo meu de um outro Ministério Público, aliás, um Ministério Público muito aprimorado, eu diria que talvez um dos melhores do Brasil, principalmente em segundo grau, né? E os colegas têm até um nível de trabalho em segundo grau, eu acho que até bem mais aprimorado que nós, tem lá estruturas específicas de direitos difusos, que nós não temos aqui, tem equipes de direitos difusos e tal, mas tem trabalhado muito em segundo grau com o Sejusc. Lá foram contratados ex-procuradores que servem como mediadores, né? E o colega me dizia, não, e como é que funciona quando vocês vão fazer acordo e tem uma relação com o primeiro grau ali, necessariamente tem que ter, não é? Não, por exemplo, ele me disse, não é uma crítica ao colega, mas vejam como é. Assim, não, teve um caso concreto aí, por exemplo, isso acontece. Não, mas é só para dizer, então o colega disse, não, eu conversei com o colega de primeiro grau, mandei uma mensagem e disse assim, olha, está indo para o Sejusc, você concorda? Concordo. Aí foi para o Sejusc. Aí chegar lá no Sejusc e são feitas propostas e tal. Aí o colega de segundo grau manda para o colega a proposta
E aí o colega assim, não, agora não, eu não quero mais, acordo. Eu vou apostar no resultado adversarial. Né? Por quê? Porque a comunicação é insuficiente, é isso que eu quero destacar. Não é? A comunicação não é assim, você ligar para o colega de primeiro grau, eu falo com os colegas de primeiro grau, como é que você fala? Você quer fazer acordo? Quero. Tá, aí tá, então ele vai fazer acordo. E não é o problema do colega de segundo grau, não é culpa dele. É que não existe uma estrutura para fazer essa ligação. É isso que eu quero destacar. Tá? Você tem que sentar, fazer várias reuniões, como nós fizemos, né, Elaine? Várias reuniões, dissecamos. Aí o colega, não, eu não concordo, doutora Elaine. Não, mas aqui a Elaine compatibilizava. Aí a Elaine dizia, não, mas eu não concordo. É uma negociação. Não pode ser. Não, nós falamos, eu mandei, ele aceitou. Não é assim. São pontos, são detalhamentos. Então, isso para nós acontece de maneira absolutamente natural. E volto a dizer, não é que nós somos maravilhosos, não é isso. É que isso é necessário para todo o Ministério Público brasileiro. Nós temos que nos aprimorar nessas estruturas de negociação intrainstitucional. Por quê? Porque nós temos a independência funcional, minha gente. É uma categoria diferenciada. Nós temos a independência funcional. Então, você tem que primeiro negociar internamente os pontos estruturais, porque senão a coisa não tem como avançar. Né? Então, isso é fundamental. Né? Só para dar esse recado. Outro ponto importante, né? Já estamos chegando próximo ao nosso encerramento, poderíamos, mas como a gente colocou aqui no chat, nós temos só o ciclo de capacitação. Acho bem importante falar para vários colegas que estão mandando WhatsApp, ou mesmo alguns se manifestaram no chat, entrando em contato aqui com o CEAF. Esse ciclo de capacitação será composto por 6 eventos. Todos os eventos serão, né, Ricardo, Paulo e Ivana, individuais na questão da certificação. Então, quem assistiu o primeiro pode assistir o segundo, pode assistir, não assistir o terceiro, não tem problema. Né? Nossa ideia é abrir locais de reflexão. Mas antes de encerrar, Ricardo, eu gostaria também que tu, vocês todos, né, trouxessem uma questão que me surpreendeu quando a gente conversou. Que vocês fizeram uma mediação num processo de 20 anos. Eu acho que essa coisa, perdão, a informalidade, princípio da informalidade, essas questões do momento, que acho que já foi esclarecido que não tem momento, o assunto, que são todos, mas principalmente que não tem processo nem pequeno, mas também não tem conflito grande demais, nem que ele esteja no tempo há muitos anos sendo tentado ou trabalhado. Isso é muito importante, Marta, porque vou fazer só um preâmbulo. A gente vive uma realidade brasileira de que há 54% mais processos de execução e cumprimento de sentença do que de conhecimento. O que significa isso? Que as pessoas vão lá, litigam, brigam, ficam décadas ali, ganham o seu título. E agora, ganhei meu título, aí, quando vai executar o título, não consegue. Porque é a dinâmica da vida, é a dinâmica do processo. Então, Marta, isso é muito importante, independentemente do tempo transcorrido, né, do problema, a gente fez acordo ali de fatos de 2001, 2002, né, que estava já no Superior Tribunal de Justiça e fizemos acordo. Então, não importa. O que importa é o momento maduro de se fazer as tratativas. Né? Então, esse dado é muito importante. Tanto é verdade que o Conselho Nacional do Ministério Público agora vai criar um item específico para se debruçar a respeito da resolutividade e autocomposição nos processos de execução e de cumprimento de sentença. Então, eu fiz questão de provocar vocês com essa questão, né, Paulo? Porque, na realidade, a gente sabe, está lá escrito em todos os livros e manuais de mediação e negociação, que a mediação é típica para conflitos que se protraem, se caminham, são continuados. Mas quando a gente viu isso pela primeira vez, a gente pensou que
um direito de vizinhança, mas na realidade não. Hoje um conflito, como vocês falaram sobre transporte, ele começa e recomeça, às vezes, todo ano no município, até que se chegue, naquele momento, a uma solução. Por isso, acho bem importante que vocês tragam essas questões do quanto é importante que não tem nem conflito e problema pequeno, mas também não tem conflito e problema grande, ou, não, isso aí, lixo, vamos lá. Marta, que eles item, isso aí eu não vou resolver no meu município. Na linguagem do futebol, né? Como é que é? Feio é não fazer gol. Não importa se o gol é feio, feio é não fazer gol. É isso que a gente lida. E mais, a gente vive um momento dos processos estruturais da governança dos acordos. E isso também é algo que, de alguma forma, a gente está implementando. Se faz um acordo para cumprir em 20 anos. Tem que ter uma governança deste acordo, porque se deixar, ele vai ficar ali no esquecimento, os profissionais vão mudar e tal. Então, se faz uma previsão de governança de acordos através das instituições, seja lá quem estiver naqueles momentos. Infelizmente, nós só temos nossos últimos 6 minutos, e eu vou pedir, então, já lembrando os colegas aqui, com o papelzinho na mão aqui que a Ana pediu, que no dia 13 de junho nós vamos fazer uma web conference, às 9h30, às 11h30, justamente, né, sobre o planejamento das mediações e negociações. E no dia 27 de junho, técnicas e métodos da autocomposição. Mas eu pedia que cada um de vocês desse o seu recado final, porque muito do que a gente está conversando aqui é porque eu sou membro nato do Mediar e acabo conversando com vocês, mas eu acho que esses momentos são importantíssimos. Quem está ali com processos judiciais, processos extrajudiciais, fiscalizações, inquéritos e uma gama de processos, às vezes pensa que aquele seu problema não pode ou não é adequado ser dividido. Então, a responsabilidade dos problemas, dos conflitos, né, e das questões são de todos nós, são do Ministério Público. Né? Então, gostaria que cada um de vocês trouxesse um pouquinho, um recado final aí para os nossos próximos encontros. Eu gostaria de agradecer pela audiência, pela participação dos colegas. É sempre muito bom conversar sobre aquilo que a gente gosta de fazer. É um privilégio também, Marta, a gente poder estar aqui hoje para isso. E gostaria de dizer que talvez a palavra-chave para mim seja diálogo. Né? Porque essa é uma palavra de fácil acesso, todo mundo entende do que a gente está falando. Então, os colegas que tiverem interesse em auxílio para dialogar sobre alguma questão que é importante no dia a dia da atuação deles, podem sempre nos procurar. Querem auxílio para dialogar com o ente público, com o empresário? Bom, nós estamos aqui para isso, para facilitar diálogos, para auxiliar nessa facilitação de diálogos em busca de resolução de problemas. Complementando, vamos fazer na hora, todos os colegas são atendidos, servidores, a gente sempre dá uma resposta, né? A Karen me lembrou aqui, estou sempre falando, a Karen me lembrou. Não existe problema pequeno ou problema grande. Às vezes aquele problema que a gente acha que ele é minúsculo, ele gera uma grande política pública ali, numa autocomposição, em alguma tratativa. Então não existe. Né? O importante é que ele tenha uma repercussão importante para a sociedade onde está ocorrendo aquele problema, e nós estamos aqui juntos com toda a nossa família do Ministério Público para colaborar nessa forma autocompositiva e resolutiva de tratar as nossas questões. Eu, para finalizar, se me perguntasse assim, qual é a grande questão que você destacaria nesse trabalho do Mediar? Eu diria assim, a escuta. A escuta. A pessoa ser escutada. O servidor ser escutado, o colega ser escutado, seres humanos serem escutados. Como é importante ser escutado, não ouvido, ser escutado, ser compreendido com atenção, ou ao menos
que alguém tenta o compreender com atenção. E eu digo isso porque nós não somos perfeitos, eventualmente fazemos coisas erradas, e aqui, então, também vai um pedido de desculpas àqueles que, eventualmente, não tenham tido as suas expectativas atendidas, mas queria dizer que a nossa intenção é a melhor, né? A nossa intenção sempre é a intenção de buscar trazer algo de melhor, né? Mesmo que, eventualmente, a gente não tenha conseguido individualmente atingir este objetivo, e por isso sempre o meu pedido de desculpas. É um trabalho inovador, é um trabalho de tentativa mesmo de desbravar um novo universo, que é o universo da vivência comportamental, e isso não se faz do dia para a noite. Isso se faz com tentativa, acertos e com erros, porque todos somos seres humanos. E queria agradecer, então, a todos os colegas do Ministério Público, servidores em geral, porque todos nós somos servidores públicos ao fim e ao cabo, e aqui me refiro ao pessoal do Brasil inteiro, porque hoje o Mediar também trabalha nessa dimensão extra-estadual. Temos várias interlocuções, realizamos capacitações para outros estados, pequenos estágios, colegas que vêm trabalhar aqui conosco, e eu queria agradecer a todos esses colegas por terem nos dado essa oportunidade de desenvolver este trabalho coletivo em prol da nossa sociedade brasileira. Bom, agradeço a todos que tiveram até esse momento conosco e informo aos colegas que no dia 13 de junho estaremos aguardando todos vocês para falar um pouquinho do planejamento da autocomposição. Convido a todos a seguir o nosso Instagram, CEAF-MPRS, porque lá nós estamos com uma agenda mensal, uma agenda também semanal e divulgação de todos os nossos eventos. Convido a todos os servidores, estagiários para nos seguir e estamos também no YouTube, CEAF-MPRS, e também no Spotify, nosso CEAF-Cast, do qual nós gravaremos 6 episódios aqui com os colegas de autocomposição. Também peço que os colegas que estejam acompanhando essa capacitação se preparem que no dia 26 de agosto e no dia 24 de outubro, a gente já escolheu 2 datas bem distantes uma da outra, para que os colegas, esses eventos serão presenciais na linha do círculo de debate laboratório, para que se tragam casos práticos para poder dividir com a equipe do Mediar uma experiência de formatação e exercício prático de atuação. Então, nós abriremos para quem quiser trazer os seus casos práticos, o que não impede que outros colaboradores venham só escutar, né? E com a questão que nós temos do sigilo, esses eventos precisarão uma elaboração um pouco diferente para que a gente mantenha o sigilo das questões trazidas. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam até agora. Até o próximo evento.